Muito bem, gente, todos vocês que acompanham semanalmente o nosso canal aqui pelo YouTube, o canal da comunidade, devem estar se perguntando que formato novo é esse de vídeo, porque normalmente todos os nossos vídeos são pregações, são mensagens que a gente tem deixado para vocês aí às quintas e aos domingos, mas a gente está vivendo um tempo especial. Aqueles que têm acompanhado a nossa trajetória, história, enfim, até mesmo as mensagens, sabem que nos próximos dias aí, por esse tempo, está chegando um livro novo e é sobre isso que nós vamos falar hoje. É um prazer poder receber aqui hoje o Marcos Bulzara. Marcos é escritor do livro, é quem trouxe todo o relato dessa história e eu gostaria que ele falasse um oi aí para vocês. Aí pessoal, beleza? Tudo bom? Eu acho que essa conversa nossa aqui vai ser importante para passar toda essa emoção que está nesse livro. Certamente vocês vão gostar, vão ficar sabendo um pouco mais, bastante sobre o que a gente relatou nesse livro 7 dias. Maravilha. Marcos, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para o pessoal sobre sua formação. Eu sei que você tem outros livros escritos, tem outras biografias escritas, tem romances escritos. Eu queria que você falasse rapidinho um pouco sobre a sua formação como escritor, né? E também um pouco aí do histórico dos outros trabalhos que você já tem. Certo. Eu me descobri escritor, na verdade, quando eu fui fazer faculdade. Eu já fui fazer faculdade mais velho. Quando era mais novo, eu fugi da escola. E um dia uma professora de português, de redação, me disse: Marcos, você precisa escrever. Ela disse que eu escrevia muito bem, e até então achava que eu tinha só um pouco de facilidade para escrever, e eu acreditei nela. Eu acabei acreditando na professora Neide Poli, na universidade. E a partir dali eu comecei a pensar realmente em me transformar no escritor, e depois de alguns anos eu lancei meu primeiro livro, O Arquiteto do Esquecimento, um romance sobre um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E depois desse trabalho, lancei um outro romance, e depois um amigo que tem uma agência de publicidade me consultou a respeito de escrever uma biografia. Um cliente dele que queria escrever uma biografia. Eu falei que não escrevia biografia, não era meu perfil, meu negócio. Mas conversando, ele me convenceu a conversar com o filho do dono da empresa, que queria fazer uma homenagem ao pai. E ouvindo aquela história, achei interessante, eu falei, eu vou escrever essa história. Eu escrevi aquela biografia em forma de romance, uma forma diferente também, dando emoção na história. E depois, o tempo foi passando, e surgiram outras oportunidades, outros livros, outros romances. E esse ano, inclusive, lancei um livro. Eu fui contratado pela FENAPEF, a Federação da Polícia Federal, para escrever histórias de operações da Polícia Federal, de 2 agentes federais, né? Chama Agente Federal, História de uma Vida Policial. E são 12 histórias reais, né, de fatos reais, de ações da Polícia Federal. Inclusive existe uma possibilidade desse livro se transformar em roteiro para Netflix, para se tornar filme, né, seriado da Netflix. E, quer dizer, e depois eu fui escrevendo outras histórias e sempre surgem novas ideias, até que surgiu essa oportunidade de, né, no nosso contato, acabei escrevendo 7 dias. Sim. Aproveitando que você está falando da história, Marcos, muita gente deve ter a curiosidade para saber como é que uma história é construída, né? Como é que você constrói uma narrativa? Como é que é um escritor? Ele acorda cedo, é à noite, é de madrugada, vem a inspiração? Como é que funciona isso? Acho que é uma curiosidade de muita gente. Olha, na verdade, existe a criatividade, existe a inspiração, mas existe muito trabalho também. Não é só questão de você esperar vir uma unção, uma inspiração, algo que vai te encher de criatividade para escrever. Existem as ideias, você pensa nas ideias. Assim como no meu primeiro livro, eu pensei na história de um judeu polonês, e a partir dali eu comecei a ler algumas coisas e que me deram novas direções naquela história. Mas é muito trabalho, é sentar e escrever e corrigir. O escritor não é só escritor, ele tem que ser também aquele que corrige, né? Aquele que corta os pedaços, que rasga a folha, que joga fora uma parte da história. Mas tem que sentar e escrever, e as coisas vão surgindo.
mas o principal realmente é o trabalho de você sentar, tem a ideia, tem a inspiração, mas colocar no papel, ter um roteiro daquilo que você quer escrever. Sim. E seguir aquele roteiro, né? Eu queria que você falasse para o pessoal qual foi o roteiro e como você construiu essa história em específico, como funcionou, o mecanismo que você usou, enfim, as entrevistas, eu sei que você conversou com muita gente. Fala pro pessoal como é que a gente fez o trabalho. É um trabalho a biografia é diferente de um romance, de uma ficção. Primeiro porque é algo real, né, uma história, né, real. Então, não depende tanto da criatividade de você inventar algo, porque a história é aquela, você não vai criar nada, você vai apenas colocar no papel. Então, existem algumas facilidades, mas também algumas dificuldades, porque você não pode fugir daquilo, o roteiro está pronto, né? É aquilo que você tem que escrever, você não pode inventar nada. Né? Então, a partir disso, você tem que, como eu fiz nesse trabalho com você, assim como outros trabalhos de biografia, entrevistas, prestar atenção em alguns detalhes, às vezes algum detalhe que a pessoa imagina que não é tão relevante, mas a partir daquele detalhe você busca alguma coisa para contar uma parte da história, né? Então anotar muita coisa, gravar as entrevistas e ouvir de novo essas gravações e ouvir mais de uma vez, e a partir dali você vai montando todo o roteiro para contar essa história. Então funciona dessa forma. Sim, sim. Eu sei que você fez a biografia de um grande empresário já, fez também desses agentes da polícia. Eu queria que você falasse para o pessoal o que tornou essa biografia, essa narrativa especial. O que ela tem de peculiar, diferente de outras que você já fez? Acho que o contato, como a gente tem um conhecimento, uma proximidade maior, os outros livros, outras biografias, eu não conhecia as pessoas, passei a conhecer depois, né? A gente teve um contato depois. Então, eram histórias que, para mim, estavam mais distantes da minha realidade, da minha proximidade com as pessoas, aquelas pessoas que eu ia escrever a história. Com você foi diferente pela nossa proximidade, pela questão da igreja, né? Alguém que você conhece, alguém que você tem contato. Então, isso torna mais especial esse trabalho, né? Então, quando você está escrevendo, você conhece a pessoa mais profundamente. Tem alguns detalhes que se tornam mais relevantes do que em outras histórias que eu escrevi, onde eu fiquei sabendo, né? Eles me relataram aquilo, contaram aquilo que eles viveram, e eu apenas relatei. Na sua história, eu também ouvi o seu relato, mas eu fiz parte desse relato também, eu estava presente também, eu participei também disso, né? Então, eu também fiz parte dessa história, né? Então, acho que isso tornou mais especial esse trabalho, né, de construção literária, né? Sim, legal. Antes de você fazer alguma pergunta para mim, eu sei que a gente não pode entregar aí alguns detalhes do livro, né? Mas o que você poderia entregar já para o pessoal, né? Daqui a pouco o livro, não sei em que momento você está acompanhando esse vídeo, mas daqui a pouco o livro está aí na mão de tanta gente. O que é que você poderia já entregar, de repente, um acontecimento, um fato, um momento em que você achou interessante? As pessoas leram o relato, mas as poucas pessoas que leram, até num perfil crítico, né, para correção de erros, técnico, a corretora, alguém próximo, enfim, todos ficaram impactados e assim emocionados, né? O que é que você acha que chamou atenção assim nessa história? Teve algum momento que para você, até como escritor, trazendo essa experiência, né? Olha, na verdade, quando escrevo, eu sou o primeiro a me emocionar com a história. Mesmo na história de ficção, eu tenho que me emocionar, eu tenho que entrar naquele enredo, porque eu espero que o leitor viva aquilo, passe por aquilo, experimente aquilo, né, e se emocione com aquela história.
E a minha primeira leitora sempre é minha esposa, né? A Cris, ela lê sempre os meus livros e ela me ajuda, ela dá algumas dicas, algumas coisas, né? Tem coisa que ela pede que eu faço, eu não faço, né? Que eu não mate algum personagem, eu mato o personagem e tudo mais. Mas ela lendo o seu livro, quando eu ia escrevendo, ela leu e ela chorou em alguns momentos, mesmo conhecendo a história, conhecendo o final da história já, né? E eu também me emocionei, e eu acho que essa história é uma história, ela é intensa, primeiro porque é algo real, mas ela toca profundamente porque ela mostra uma pessoa com as suas fraquezas, com as suas dificuldades. E as pessoas às vezes olham, é um pastor, e o pastor não enfrenta lutas, ou o pastor ele é super poderoso, um pastor é alguém que tem contato direto com Deus e, portanto, as coisas parecem muito mais fáceis. E o livro ele revela a sua vida de uma forma como qualquer outra pessoa que enfrenta medos, ansiedades, dificuldades, né? Então eu acho que existem alguns momentos no livro que revelam muito isso, revelam também essa proximidade da busca com Deus, de descobrir coisas novas de Deus, né? Mas revela também de uma forma muito evidente, não traz assim uma cura milagrosa, mas traz um agir milagroso de Deus, né? A intervenção milagrosa de Deus. E aí que existe um detalhe, até a gente falando com o editor esses tempos que ele leu o livro também, né? E ele falou naquele detalhe específico, naquele momento da história do Aquiles, a gente viu ali a mão de Deus naquele detalhe, que eu não vou contar agora, né, para as pessoas não entenderem, né? Mas esse é um detalhe, um momento que você vê naquele momento, naquele detalhe, algo milagroso realmente, né? Então, eu acho que as pessoas que vão ler essa história, vão se deparar com essa história, vão conhecer alguém, uma pessoa comum, que passa pelos mesmos problemas que qualquer pessoa passa, que enfrentou uma luta muito grande, mas que encontrou no meio dessa luta uma esperança, né, de que Deus estava presente, né? Não, bacana. Mas o que eu queria perguntar para você a gente quando começou a tratar sobre essa história, eu perguntei para você, você quer escrever a sua biografia? E você falou, não, eu quero escrever essa história. Então, por que você não quis escrever a sua biografia, a sua história desde criança, né? Por quê? Bom, primeiro porque eu acho que eu sou novo ainda, né? Primeiro que acho que eu ainda sou novo e tenho muita coisa pela frente. Mas eu acredito que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Uma das coisas que no hospital eu orava sempre, falava com Deus, e eu tenho uma relação muito, muito sincera e aberta com Deus, como eu acredito que toda relação deve ser. Eu orava assim, eu dizia, Deus, eu sei que eu vou sair dessa, mas eu sei de uma coisa também, eu sei que o Senhor podia ter me livrado disso aqui. Sabe aquele sentimento talvez de Sadraque, Mesaque e Abednego? O Senhor poderia ter me levado dessa fornalha aqui, mas o Senhor não me livrou. Mas uma coisa eu te peço, que essa história, esse momento, sirva para um propósito, para que de alguma forma eu possa levar com o testemunho, com a experiência, esperança para as pessoas, né? Porque boa parte das pessoas que me acompanham não conhecem Abraão, não conhecem Isaac, não conhecem Jacó, mas não conhecem Daniel, Sadraque, mas me conhecem. Então, eu gosto muito de um texto que Paulo diz que nós somos as cartas vivas. Então, a gente é a Bíblia que o mundo lê, a nossa vida. Então, o meu maior desejo que essa história especificamente fosse relatada é para que, assim como a história de Davi e Golias, assim como a história de Daniel na cova dos leões, assim como os dramas de tantos homens de Deus, na Bíblia ou não, serviram de esperança para tantas pessoas, que essa história servisse também de esperança para muita gente. Muita gente. Você tem quase 20 anos de ministério, e nesses quase 20 anos de ministério você já orou por muitas pessoas enfermas. Sim. E muitas pessoas com câncer. Muitas pessoas chegam para você, meu pai está com câncer, uma tia, alguém, ore por a pessoa.
E qual foi a sua reação quando você se viu diagnosticado com câncer? Porque geralmente a gente, parece que as coisas nunca acontecem com a gente, né? É sempre com os outros, né? Sim. Mas quando você, de repente, fala, ó, você tem câncer e é um dos mais letais que existem, o que você foi diagnosticado, qual foi a sua reação? Eu não sei quantos anos quem está nos assistindo tem, mas houve uma época que tinha orelhão para rua e a gente fazia ligação com ficha. E tem uma expressão antiga que a gente usa, que é a ficha demora para cair, né? Existiam ligações que a ficha demora para cair. Eu acredito, Marcos, que o sentimento que eu mais relutei foi o sentimento da negação. Eu simplesmente não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo, né? Depois, até conversando com pessoas, psicólogos e lendo, gosto de fuçar muito sobre essa questão emocional, né, da mente, de como é que funciona o psique da gente, é até um instinto de proteção, né, que a gente tem, porque... Você fala que não está acontecendo, não é verdade, não é comigo. Exato. Eu acho que qualquer pessoa que já passou por um drama, uma tragédia, a perda de um familiar, às vezes um acidente, faliu, ou o diagnóstico de uma doença, um divórcio que chega repentinamente, o primeiro sentimento que você tem é esse, é o de negar, é de falar, não, isso não é verdade. Então, eu acredito que foi esse o sentimento que até quase que o momento da internação mesmo estava rondando a minha mente e o meu coração, eu de simplesmente não acreditar que aquilo estava podendo acontecer comigo, principalmente pelo momento da vida que eu estava vivendo, tá? Vivendo um momento extraordinário, porque tem fase que a maré não tá para peixe, né? Você fica sempre esperando qual vai ser a próxima desgraça que vai acontecer. Não era o caso, né? As coisas estavam super bem, dando certo, na família, na igreja, enfim, tantas áreas da vida, e de repente aparece isso. Então, eu creio que esse sentimento da negação foi E qual foi a sua experiência? Porque a gente, quando lê um livro, uma biografia, você está lendo um livro a história de outras pessoas, né? E como foi para você, de repente, você lê uma história, a sua história, você viveu aquilo e você lê aquelas linhas e você se enxergar naquilo, talvez se emocionar com aquilo, né? Com aqueles momentos. Como que foi para você ler a sua história? Eu não sei quantas pessoas no mundo já tiveram ou vão ter um dia essa experiência, né? De ler a sua própria história. Mas eu confesso para você que foi o de revisitar todo aquele momento, né? Em cada situação, em cada ambiente, em cada momento, assim, de o coração voltar a acelerar, de ser revisitado por sentimentos, por experiências. Foi assim um processo muito maluco. Você conseguiu assim trazer de volta, e quem for ler certamente vai experimentar isso assim de uma forma muito intensa. Você conseguiu deixar isso muito claro. E você, a gente tem na introdução do livro, a gente conta uma experiência sua com injeção, né, que é até um pouco engraçado, né? Você quando era pequeno e você tinha pavor de injeção, aquela fobia, aquele terror, e de repente você se vê numa situação em que a injeção era todo dia, um monte, toda hora quase, injeção. E como é que foi lidar com isso, com esse medo, com essa loucura de... Ai, meu Deus, nem me fale. E até hoje continua, porque você continua em tratamento, na verdade, né? Então Sim, ainda toma continuo em tratamento, tirei um dentro do siso faz alguns dias, tomei um monte de injeção de anestesia. Parece que agora eu estou pagando todas as vergonhas que eu fiz minha mãe passar na minha infância. Pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu fui picado por uma abelha e eu sou alérgico e eu fiquei deformado. Eu não sei se você já viu alguém alérgico à abelha, mas assim, seu rosto muda, se
se transforma. E eu fui para o pronto-socorro, eu devia ter 17, 18 anos, não era mais criança não. E eu me lembro de estar na porta assim, da sala, quando eu vi o médico aplicando, enfermeira, não me lembro, aplicando a injeção na pessoa na minha frente, eu simplesmente saí correndo. Simplesmente saí correndo. Então eu sou desses, né? Eu sou desses, mas não foi fácil. Mas sabe aquela coisa, já que tá aqui, vai ter que enfrentar a coisa de cabeça erguida. Foi bem por aí, não tinha pra onde correr. E a gente conversou também, estava conversando agora, sobre o título do livro, né? Sim. 7 dias. Quando eu comecei a escrever, a gente começou a conversar, na verdade. É verdade. Hoje mesmo, curioso você falar sobre isso. Hoje mesmo eu estava almoçando com uma pessoa muito próxima a mim, que conhece a história, que sabe tudo o que aconteceu, e ele me perguntou, viu, mãe? Aliás, ele já tinha comprou um monte de livro. Ele falou, só uma curiosidade, por que 7 dias? Né? Eu acho que isso é uma boa para você explicar para o pessoal. Quando a gente começou a conversar sobre essa história, logo no começo aquilo já ficou muito claro para mim. Numa quarta-feira à noite estava tudo bem, a vida estava maravilhosa, você ia sair, tudo certo, né? Por alguma situação, você viu umas manchinhas no corpo, fala, deixa eu ver o que é isso, foi no hospital, né, lá fez um hemograma e tudo mais. E 7 dias depois, na terça-feira seguinte, você estava dando entrada no hospital com um diagnóstico de leucemia pró-mielocítica aguda, né, a mais letal que existe. Quer dizer, então, nesses 7 dias, você viveu várias experiências, porque teve médico que falou, não é nada, outro não, é sério, né? Teve o atendente lá do exame que falou, o seu baço está bom, está tudo certo, não tem nada, o outro não, é sério. Então, nesses 7 dias, você viveu uma montanha-russa de emoções, de situações, né, onde você se viu desafiado a ter fé, mas também teve medo, teve insegurança, até o momento em que falou definitivamente, não, você está com leucemia, vai internar, e aí isso acabou, não tem mais o que fazer. Então, esse livro, a gente relata esses 7 dias, desde o momento em que você tinha apenas uma suspeita, talvez seja alguma coisa, pode ser que não seja nada, até o diagnóstico final e mortal, né? Não é isso mesmo, né? Então esses 7 dias você viveu, né, um monte de emoções, de medos, de inseguranças e de certezas e de esperança e de fé e de choro e de, né? Então o livro, a parte principal do livro são esses 7 dias, onde a gente relata isso. Depois tem a parte da internação, mas o que eu costumo falar, a internação é aquela coisa, depois que você sabe o que é isso mesmo, não tem mais o que fazer. Bola para vão internar, vão enfrentar, é isso mesmo que a gente tem que enfrentar, vão enfrentar, apesar de ter sido muito difícil, você passou por situações ali terríveis também durante a internação, aquele tratamento que é muito intensivo, claro, muito forte, mas a grande guerra foram os 7 dias, né? Foi, e é engraçado você ter conseguido captar isso, porque foi até uma ideia... ideia sua que surgiu das conversas que a gente foi tendo, porque de fato o maior drama foi essa semana anterior à internação. Até lembro um dia que você falou que teve uma noite que você falou foi a pior noite da minha vida, né? Sim. Eu me lembro de ter pregado, a primeira mensagem que eu preguei, até está no nosso canal, aqui no YouTube, de repente bastante gente já ouviu. Eu falei que eu brinquei de vivo ou morto. É isso mesmo. Né? Eu não sei quem se lembra dessa brincadeira aí, quando era criança, brincar de vivo ou morto, ficar de pé e abaixo. Tinha hora que eu achava que eu estava vivo, tinha hora que me jogavam lá para baixo. E foi exatamente isso. Esses 7 dias foram os mais intensos de todo o processo, né? Então eu acho que esse livro ele traz acho que essa força, essa esperança para as pessoas, não apenas para quem tem câncer, para pessoas que estão passando por qualquer tipo de situação, de problema, de dificuldade, de luta, em que você fica naquela desesperança, né? O que vai acontecer, né? E eu acho que esse livro revela muito isso, né? De que existe uma esperança, existe uma solução, existe alguém, né, que está olhando para nossas vidas e que pode realmente nos ajudar de verdade, né? Não apenas um médico, não um medicamento, não um tratamento,
mas realmente Deus, né? Sim. Ô Marcos, eu queria fazer uma última pergunta sobre a sua expectativa, né? Eu acho que todo mundo que faz qualquer trabalho, ou pinta um quadro, prega uma mensagem, escreve um livro, toca uma música, qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente faz com um objetivo, com uma expectativa, a gente espera algo. Quando o livro chegar nas mãos aí do pessoal que está nos acompanhando, qual é a sua expectativa? O que é que você espera que as pessoas que estão pegando esse livro e vão ler esse livro? A gente já sabe que só na nossa pré-venda aí milhares de livros já foram vendidos. Qual a sua expectativa em tudo isso? A expectativa principal de um escritor é ser lido, né? Lido. Esse é a primeira expectativa. Pelo início dessa pré-venda, a gente já sabe que são milhares de livros, inclusive, também adiantando, o livro já está sendo traduzido para o inglês, né? É verdade, gente. Vai ser lançado também nos Estados Unidos, na Europa, é um mercado muito vasto. Então, a expectativa de que esse livro realmente ele possa emocionar as pessoas, mas não só no sentido da emoção, simplesmente, mas que possa tocar as pessoas, como isso que eu falei agora há pouco, trazendo esperança, né? Que as pessoas possam ler essa história, que é uma história real, uma história verdadeira, algo que traz um sofrimento de alguém que passou por uma situação tão difícil, mas que as pessoas se deparem com algo que possa trazer esperança para a vida delas, né? Que elas possam ler e ao terminar a leitura aquilo fique no coração e na mente, né? E elas possam sentir realmente que em todo esse momento que você viveu, em toda essa história que você viveu, existe alguém acima de tudo isso que é Deus, né? Que ele estende a mão, sim, ele está disposto e pronto a ajudar sempre, em todo momento. Então, eu espero que essa história, que esse livro possa trazer essa verdade para o coração das pessoas. Que joia, que joia. Então, nós estamos na mesma frequência, porque essa também é a minha expectativa. Marcos, eu quero agradecer imensamente, antes de mais nada, pelo carinho de a gente poder ter, nesses últimos meses aí, estreitado ainda mais a nossa amizade, enfim, o tempo juntos, né? E de maneira tão graciosa e generosa você ter nos presenteado com esse relato que certamente vai impactar milhares e milhares de pessoas. Também minha gratidão a você que nos acompanha aqui pelo canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para você estar sempre recebendo as notificações aí quando um vídeo novo chegar, e que Deus possa continuar abençoando e surpreendendo você poderosamente, tá bom? Deus te abençoe. Marcos, mais uma vez, muito obrigado.